called me out upon the waters, the great unknown. My feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, so I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, É com alegria que nós iniciamos o ano juntos, louvando a Deus, que aqui nos traz e nos dá a oportunidade de juntos unir nossos pensamentos, nossa fé, nossa voz, nossa vida, para adorar e engrandecer a Ele. Vamos então fazer isso, abrindo as nossas Bíblias. Aqui no Salmo 123, nós vamos fazer uma leitura em conjunto. Salmo 123. Vamos ficar de pé e vamos unir nossas vozes e ler esse salmo juntos. Leiamos. A ti que habitas os céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Bendita seja a palavra de Deus. E aí, o privilégio que temos de lê-la juntos. Vamos falar com esse Deus também em oração. E vou convidar para nos conduzir nosso irmão Iberê. Iberê está aqui à frente. Marcelo, por favor. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós estamos na tua casa, Senhor, e nos aproximamos um pouco mais de ti. Sentimos a tua presença neste culto, como
como sentimos a Tua presença em nossas vidas o tempo todo, Senhor. Amém. Nós te damos graças, Senhor, por esse ano novo que Tu nos acrescentas à nossa existência. Amém. Pai querido, que os nossos pés caminhem nos Teus caminhos, Amém, Senhor. que os nossos pés não resvalem pelo caminho do mal, mas que possamos segui-lo, Senhor, e termos os olhos fitos em Ti, Senhor, Amém. permanentemente. Amém. A Tua palavra nos ensina que nós devemos estar sempre seguindo os Teus passos, Senhor. Nós seguimos a Tua orientação, seguimos as Tuas bênçãos, muitas vezes porque gostaríamos de fazer ao contrário. Mas como nós Te amamos, Senhor, procuramos sempre voltar para o Teu caminho, Pai querido. Senhor, sê conosco nesse culto, Senhor, abençoa os atos desse culto, abençoa a voz do pregador, abençoa os cânticos de louvor e perdoa as nossas imperfeições e as nossas faltas. Tudo te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos também cantar louvores ao Senhor, e o primeiro deles que cantamos juntos neste culto é o hino Ó Vinde Adorar. Então, com alegria, vamos unir nossas vozes e cantar juntos o hino. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no Salmo 124 e novamente vamos fazer uma leitura em conjunto desse texto, Salmo 124. Leiamos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Bendita a palavra de Deus. Assente-se, por favor.
Deus está ao nosso lado. E como Israel, todo aquele que usufrui a companhia de Deus pode testemunhar. Bênçãos, vitórias, libertações, sustento, providência. Deus está ao nosso lado. E podemos começar o ano certos disso. Bendito seja o Senhor, que caminhará conosco os dias desse novo ano. Vamos colocar nossa vida então na presença dEle. Vamos orar, vamos confessar os nossos pecados, vamos pedir a sua orientação e que saibamos viver na companhia de Deus, usufruindo a sua presença conosco. Vamos orar, cada um vai ter oportunidade de colocar sua vida na presença do Senhor e consagrar os dias que Ele nos dá para viver nesse novo ano ao Senhor. Oremos. Eu peço que nosso irmão Hugo Mendes, por favor, nos conduza numa oração audível ao Senhor. Deus e Pai bondoso, não fosse pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e certamente não teríamos vencido o ano passado. O Senhor esteve conosco, nos fortalecendo. Amém. O Senhor esteve protegendo e amparando a cada um de nós. Amém. Cada um daqueles que se congregam nesta igreja. E por isso, Pai, nós te somos gratos. Nós, Pai, não somos perfeitos. O Senhor bem o sabe. Somos imperfeitos e carecemos da Tua graça. Precisamos do Teu amparo. Precisamos do perdão que o Senhor concede através de nosso Senhor, nos concedeu através de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Amém. Filho que nos salvou. Amém. Pai, esteja com aqueles que não puderam estar aqui hoje, com aqueles que estão enfermos, com os nossos irmãos que estão acamados. Esteja amparando, esteja fortalecendo a vida deles. Esteja fortalecendo a vida daqueles que estão ao lado deles e que sofrem em conjunto com eles. Pai, abençoa cada um daqueles que estão fracos na fé. Que o Senhor os fortaleça, os proteja. Que o Senhor lhes dê esperança, que tanto falta nesse país. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, esta nação, que carece tanto de Ti, Pai. Que o Senhor abençoe aqueles que dirigem este país, os senhores, que embora muitos deles não acreditem nisso, Senhor. Que o Senhor esteja ao lado e dirigindo este povo para a Tua glória, para a Tua honra. Pai, nós Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, nós Te agradecemos pela Teu amparo e a Tua fortaleza sobre cada um de nós. Amém. E por isso, Pai, é que nós oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muitos dos nossos irmãos e amigos não estão conosco porque estão em viagem, mas nós estamos aqui com alegria, com satisfação, porque Deus nos traz aqui, e é essa alegria que nos une, a mesma fé que faz diferença em nossa vida.
Então vamos ficar em pé. Enquanto ficamos em pé, vamos virar para o lado, vamos ver quem está aí ao seu lado, ao nosso lado, nos cumprimentar no Senhor. E vamos louvar a Deus com cânticos que o conjunto vai nos ajudar aqui à frente. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Irmãos, como é bom saber que a gente pertence a um Deus que é santo e que o desejo do nosso coração seja sempre
ser santo, ser parecido com Ele. Nossa casa, nosso trabalho, os nossos filhos, na escola, com os nossos pais. Santo, santo, santo. Nós temos também a oportunidade de louvar a Deus, consagrando a Deus dízimos e ofertas, que é uma maneira que Deus estabeleceu para que nós tenhamos também comunhão com Ele e que também a igreja dele seja provida. Então, enquanto cantamos, nós podemos fazer isso. Há um gasofilácio aqui embaixo, outro gasofilácio em cima. Você pode trazer com alegria, sem nenhum constrangimento, a sua contribuição em forma de dízimo e oferta ao Senhor. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, o Senhor, A sua mão, o seu seu poder sobre mim, o seu poder. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar.
vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, pro amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, pro amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. A igreja se assente, por favor. Eu gostaria de convidar para vir aqui à frente o Dino, a Andréia, a Gabriele, um momento de oração por vocês. Os nossos queridos irmãos, eles oraram a Deus, colocaram diante de Deus um plano, um sonho, um projeto, buscaram a resposta de Deus para esse intento e Deus tem respondido afirmativamente. Então, domingo que vem, eles estão de mudança e vão deixar o nosso país, vão para outro país, por um período inicial de 1 ano. E nós queremos que vocês façam essa viagem debaixo das mãos e dos cuidados de Deus. E outro dia estávamos recebendo vocês aqui como membros, tão pouco tempo, mas agora vocês estão indo. De qualquer forma, vocês vão deixar um espaço entre nós, porque vocês são muito queridos aqui. Nós vamos orar para que Deus abençoe vocês. Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por conviver com esses nossos queridos irmãos, Dino, Andréia e Gabriele, a quem o Senhor ama, família bendita do Senhor, que tem usufruído dos cuidados do Senhor e que tem servido ao Senhor e abençoado nossas vidas. Agora, Pai, quando eles estão indo adiante, levando para a próxima etapa a vida deles, tendo eles pedido ao Senhor a orientação, os recursos, e o Senhor tendo aberto as portas, nós os encomendamos à graça do Senhor, ao poder do Senhor, à providência do Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, seja com eles a cada instante, a cada passo, a cada circunstância, e onde eles vão morar, que eles possam encontrar uma igreja que possa recebê-los de braços abertos, na qual eles podem se encontrar também como irmãos no meio de irmãos, servos entre servos, e que possam, a Deus, compreender e realizar o Teu querer na vida deles. Guarda-os assim, ó Pai, e que esse tempo seja confirmado pela Tua vontade, pelas bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo.
Amém. Deus os abençoe. Depois todos nós poderemos abraçar. Um abraço de despedida. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Nós convidamos a Renata a vir aqui à frente, as crianças de 3 a 7 anos que tem uma mensagem, a Renata preparou essa mensagem. E as crianças de 8 a 11 vão receber uma mensagem com o Estevão. Então as crianças de 8 a 11 também podem vir. Durante esse mês de janeiro, as crianças até 2 anos vão ter que ficar com seus pais ou aqui no templo ou no berçário. Há um áudio lá no berçário do que acontece aqui no templo, então se um dos pais quiser descer com os filhos até o berçário, pode descer, mas se não, pode ficar aqui também. Tranquilo. Vamos orar a Deus. O André pode nos conduzir, André, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de culto, obrigado pelo privilégio de trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas à Tua casa. Amém. Nesse primeiro culto vespertino do ano, que o Senhor continue dando prazer aos nossos corações em trazer os nossos dízimos à Sua casa para o crescimento do Seu trabalho. Amém. Que o Senhor também abençoe essas pessoas que estão se levantando para ensinar as nossas crianças da igreja e que mais e mais pessoas tenham esse privilégio de ensinar a palavra para os pequeninos. Amém. Obrigado por essas que nesse mês de janeiro se dispuseram a fazer isso. Continue levantando pessoas para esse serviço dentro da nossa igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A Renata está saindo de férias a partir de terça-feira e nós desejamos a você, Renata, bons dias de férias, viu? Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. E vamos ler a partir do início do capítulo 2 até o versículo 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando,
parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Essa história que narra esses eventos que se deram num período em que Jesus não era mais um recém-nascido, porque a palavra usada aqui é criança, que na língua na qual o Evangelho de Mateus foi escrito, na língua grega, não caracteriza mais um recém-nascido, já caracteriza uma criança em desenvolvimento. O fato do rei Herodes depois, na sua ira, ter mandado assassinar os meninos que tinham nascido num período de 2 anos, nos dá a entender que esse encontro desses homens do Oriente com Jesus se deu num período de até 2 anos depois do seu nascimento. E Jesus não estava mais na estrebaria, na gruta onde ele nasceu, mas ele já estava em uma casa. Todas essas evidências nos apontam para um período de tempo em que meses e meses haviam se passado do seu nascimento. Quando os cristãos começaram a ter alguma ascendência na sociedade, uma mulher cristã chamada Helena, cujo filho era o imperador romano chamado Constantino, essa mulher deixou Roma e foi visitar os lugares onde a história de Jesus Cristo marcava os seus acontecimentos. E quando ela chegou na região de Belém, e na sua pesquisa e na sua vontade de encontrar os lugares exatos, alguém apontou para ela o lugar onde Jesus teria nascido. Então ela foi àquele lugar, aquela gruta, marcou aquele lugar e pediu que o filho dela, o imperador Constantino, construísse um prédio ali, em homenagem a Jesus. Isso foi feito, chamada Igreja da Natividade. Foi construído lá um prédio, se é mesmo lugar ou não, não se sabe, e de fato para nós isso tem importância terciária, nem secundária, o lugar específico. Mas esse prédio foi destruído num conflito entre judeus e samaritanos. Destruíram o prédio. Mas ele foi reconstruído muito tempo depois. E no ano 600 e aproximadamente ano 630, os orientais, os persas, que controlavam aquele pedaço do mundo, estendiam o seu controle e isso chegou lá àquele lugar. E enquanto eles vinham estendendo o seu poder, o seu domínio, eles vinham destruindo tudo que pudesse ameaçar as suas ideias, ou seja, destruíam todos os monumentos contrários à sua política e à sua religião, que na época era a adoração dos astros, esses babilônicos e esses persas. Quando eles chegaram naquele lugar e viram aquele prédio, vamos destruir também. Então eles entraram no prédio
Só que para entrar no prédio, eles fizeram uma porta que você entra praticamente de joelhos. É uma porta que para você entrar, você tem que entrar curvado, numa atitude de humildade. Então eles entraram lá, se curvaram e entraram no prédio. Mas quando eles olharam para as obras de arte que tinham nas paredes daquele prédio, mosaicos, eles se viram. Porque entre as obras de arte daquele prédio, havia uma obra de arte em que homens vestidos com as roupas deles estavam representados lá. Então eles se encontraram representados naquela história, na história do nascimento daquela criança. Então eles decidiram que aquele prédio eles não iam destruir. Porque os antepassados deles tinham estado ali. E estavam representados lá. Então aquele foi o único prédio que eles não destruíram. A Igreja da Natividade. E até hoje você pode ir lá e olhar aquele prédio e visitar e ver aquela obra de arte lá. Esses homens que visitaram essa criança, que visitaram Jesus Cristo, eles são os nossos representantes no nascimento de Jesus. Porque eles não são judeus. Eles são gentios. Como você e eu, se Jesus nascesse hoje, seríamos considerados. E a visita deles está registrada aqui no Evangelho de Mateus para nos ensinar que Jesus vem ao mundo e a vinda dele tem relevância para todo tipo de pessoa. Nós vimos alguns dias atrás que o fato de Deus ter anunciado o nascimento de Jesus para aqueles pastores, pessoas que a sociedade desconsiderava, indica que para Deus não há pessoa a ser desconsiderada, mesmo que seja a mais simples e humilde na sociedade. Mas esses homens, ao contrário dos pastores, eram pessoas da nata social da humanidade. Eles são chamados de magos aqui no Evangelho. Uma outra palavra que seria bem usada para traduzir o termo seria sábios. Sábios do Oriente. Porque os magos e os sábios do Oriente eram pessoas que se dedicavam às ciências, ao conhecimento. E dentro dessa categoria de sábios, encontravam-se os médicos, os astrônomos, os filósofos, os sacerdotes da religião e pessoas que procuravam se aprofundar no seu conhecimento e na sua racionalidade, bem parecidos com os nossos estudiosos e cientistas hoje. Eles vieram do Oriente, o que biblicamente falando nos dá a ideia que eles vieram da Babilônia ou da Pérsia. Os judeus viveram lá cerca entre 500 e 600 anos do nascimento de Jesus. Os judeus viveram naquela região. Eles foram levados para lá pelo rei Nabucodonosor, um rei da Babilônia. Portanto, havia lá arquivos, registros dessa história messiânica. E esses homens, por certo, sabiam disso. Nas suas pesquisas, sabiam da história do povo que viveu entre eles.
E quando os judeus tiveram a oportunidade de voltar a Israel, muitos não voltaram. Ficaram lá, na Babilônia. E uma expressiva colônia de judeus, então, estava lá. Pessoas que vinham a Israel e vinham a Jerusalém em algum momento da sua vida para adorar, mas depois voltavam para lá. E quando nós estudamos o mundo antigo, há 2000 anos, nós aprendemos que havia um grande trânsito no mundo. Mercadores, correio, viajantes, pesquisadores. Havia um trânsito extraordinário no mundo antigo, que os romanos providenciaram para que houvesse essa facilidade, porque os romanos, eles construíam estradas excelentes para promover isso, esse trânsito, esse comércio. Lá estavam então esses homens procurando aquela criança sobre a qual eles estavam informados pelo contato com a cultura judaica que eles tinham, pelas escrituras, que eles tinham noção dos profetas, e os profetas falavam dessa criança que nasceria, que seria o resgatador e rei de Israel. E eles estavam especialmente indicados ou iluminados, porque Deus enviou um sinal especial para eles, dessa estrela. E é isso que nós chamamos de teofania. Deus indicando, Deus manifestando um caminho para aquelas pessoas. Melhor dizendo, não uma teofania, mas uma epifania. Um sinal que vem do alto, uma manifestação, uma revelação que vem do alto. Quando Jesus nasceu, foi dito sobre Jesus por Simão, que tomou Jesus nos braços dele quando ele foi apresentado pelos seus pais no templo. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Portanto, Jesus trazia consigo essa luz para iluminar pessoas de todos os lugares, não só de Israel. Algumas lições que nós podemos tirar aqui da visita desses sábios a Jesus. A primeira lição: eles seguiram a orientação de Deus sem hesitação ou reclamação. Eles seguiram a orientação de Deus sem hesitação ou reclamação. O versículo 2, nós lemos: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles foram orientados por Deus pela estrela, pela epifania. E no versículo 12, quando eles foram advertidos em sonho a não regressar a Herodes, eles fizeram exatamente isso. Eles foram orientados por Deus para ir até Jesus e foram orientados por Deus para voltar por outro caminho. E fizeram isso. Então essa é a primeira lição que nós tiramos aqui dessa visita dos sábios. E nós temos algo a aprender com ela.
Se nós queremos viver uma vida de sabedoria, ao contrário da vida da ignorância, como o livro de Provérbios nos ensina, a vida da sabedoria é possível ser vivida quando se recebe e se atende à orientação de Deus. Essa é a primeira lição aqui. É possível sim vivermos nesse mundo de tanta confusão, uma vida com sabedoria, quando nós recebemos e acatamos a orientação de Deus. A segunda lição, que a visita desses sábios nos ensina, é que eles investiram alto na viagem e nos presentes. Investiram alto na viagem e nos presentes. Uma viagem como aquela que eles fizeram, deixando o Oriente, se deslocando até as margens, a região do mar Mediterrâneo, era uma viagem dispendiosa. Era cara. Mas eles fizeram mesmo assim. E não apenas fizeram, mas levaram presentes. Ouro, incenso e mirra. Presentes proféticos. Ouro, presente para um rei. Incenso, presente para um sacerdote. Mirra, uma pasta ou um creme perfumado, que seria especialmente usado no preparo de um corpo já sem vida. O que mais adiante foi um presente semelhante ao que Nicodemos levou, quando foi retirar o corpo de Jesus da cruz. Eles investiram alto na viagem e nos presentes. E com isso eles nos ensinam que para vivermos uma vida cristã significativa, nós precisamos investir nela. Investir nosso tempo, nossa vida, nossos recursos no nosso relacionamento com Deus. Do contrário, nós não vamos ter o privilégio de crescer e desenvolver o nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus. Então, essa visita desses homens nos ensinam isso. Quanta energia e quantos recursos nós investimos em nós mesmos. Em nossas ideias, em coisas que vão nos dar alguma satisfação por algum tempo. Nós compramos pacotes que são vendidos para a gente pela mídia, e a gente vai comprando e investindo e gastando nossa vida e nossos recursos, tantas vezes em tempo e produtos que são absolutamente desnecessários. Isso tudo vai nos distraindo e vamos perdendo tempo, deixando de investir tempo no nosso encontro com Deus, na nossa vida com Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, disse: nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos aprender a usar bem o nosso tempo. E o salmista, no Salmo 90, diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa visita desses homens nos ensina a nós gastarmos bem o que temos, nossa vida, nossos recursos, e gastar para
glória e a satisfação de Deus. Em terceiro lugar, a visita desses homens a Jesus nos mostram que diante do Senhor nós nos curvamos e adoramos. O encontro deles com Jesus foi o fim daquela viagem, mas foi o reinício da vida deles. Foi o fim daquela viagem, mas foi o reinício da vida deles. No versículo 11, entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. E nós sabemos que a vida desses homens mudou porque quando Deus os advertiu no sonho a voltarem por outro caminho e não encontrarem Herodes, eles acataram aquela instrução. Se nós vivêssemos há 2000 anos na Babilônia, nós teríamos muito para nos divertir lá. Babilônia e a Pérsia naquela época eram um lugar extraordinário. Lugares lindos para viajar, fantásticos para se estar. E esses homens, por certo, eram conhecedores de tudo isso. Quando eles chegaram e encontraram Herodes, eles tinham tudo também para se sentirem à vontade, porque foram recebidos com toda a cortesia pelo rei Herodes. E eles tinham tudo para ficarem por ali, fazerem a boa política com Herodes e se sentirem assim realizados na recepção que eles tiveram, porque Herodes os recebeu de maneira extraordinariamente boa, praticamente como representantes do Estado da Pérsia, do Oriente. Mas nada disso encantou esses homens. O que realmente trouxe significado para aqueles homens, o que realmente trouxe realização para aqueles homens, foi quando eles entraram numa casa simples. Numa casa simples. Porque dentro daquela casa estava o Rei dos Reis. E quando eles viram aquela criança no colo da mãe, nada na Babilônia, nada em lugar do mundo se equiparou em importância e beleza. Quando nós encontramos Jesus, vivemos com Jesus, todos os outros valores são relativizados. Todos. Todas as outras impressões que esse mundo nos oferece vão para onde devem ir. Para o secundário. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, a sua vida é toda reordenada, os seus valores todos passam por um processo de renovação. O encontro com Jesus foi o fim da viagem, mas foi o reinício da história deles. O primeiro domingo do ano cristão é chamado Domingo da Epifania. E o texto bíblico recomendado para a nossa meditação é justamente esse. Para nós reiniciarmos esse ciclo com essa atitude.
atitude de quem encontrou a Deus. Concluindo, pessoas sábias são aquelas que seguem a orientação de Deus. Pessoas sábias investem alto e o que for preciso no seu relacionamento com Deus. Pessoas sábias seguem Jesus Cristo. Que Deus nos dê, então, um ano de sabedoria diante de nós. Vamos louvar a Deus de novo. Após oração e bênção, nós vamos cantar Santifica a Tua Igreja. Convido você a ficar em pé. Oremos. Senhor, nós nos reunimos aqui para ouvir a Tua voz, abrindo a Tua palavra, e sabemos que o Senhor tem falado conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a levar essa mensagem que o Senhor nos tem entregue e colocá-la em nossa vida, na prática do nosso dia a dia. Por isso, ó Deus, reforma e transforma o que em nós é preciso, para que nossas mentes e corações acolham com verdade, simplicidade, mas poder, o que o Senhor nos diz. Que esse ano seja um ano bendito, que nossa vida seja pautada por esse encontro que o Senhor promove. O Senhor é quem nos chama por encontro, como chamou aqueles homens do Oriente. O Senhor é quem nos traz para perto do Salvador. Ó Deus, que grande privilégio o Senhor nos tem concedido. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida nova e a testemunhar com a nossa vida, para que outros também sejam trazidos ao Salvador. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós e sobre a Igreja de Deus espalhada nesse mundo, para a glória do Deus excelso, bendito e trino, e para sempre. Amém.
Gostaríamos de saber se tem aqui entre nós hoje alguém que está nos visitando. Se houver e pudesse colocar em pé um instante, por favor. Bem-vindo. Deus abençoe vocês. Grande alegria recebê-los aqui entre nós. Por favor, os irmãos que estão aí ao lado dos nossos visitantes, queiram recebê-los, cumprimentando-os em nosso nome. Estou notando aqui a presença do Cláudio. Cláudio que já foi membro, juntamente com sua esposa, seu filho que está aqui também. Bem-vindos. Nós vamos começar o ano orando a Deus durante essa semana de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Vamos nos encontrar aqui para buscar juntos a Deus. Então, convidamos você a participar conosco, a estar presente para unirmos nossas orações ao Senhor. E eu chamo a sua atenção para o boletim, para que você possa ver o que Deus está fazendo conosco e através de nós, e como você pode se inserir. Tenhamos uma semana bendita na presença do Senhor e um ano bendito na presença de Deus.